New Metal, com certeza, é um dos subgêneros que mais divide a galera que curte um som pesado, gerando com isso também uma legião de pessoas que renegam o estilo desde os anos 90 até hoje. Um rótulo que, apesar de soar como algo pejorativo, pode servir para guiar e direcionar quem curte determinado estilo a conhecer outras bandas que provavelmente vão te agradar. E apesar de muitas vezes ser difícil jogar determinadas bandas nesse balaio, pode ser um pouco mais fácil analisar quais foram as origens do New Metal, ou seja, parte das bandas que mais influenciaram o mesmo. O gênero é uma fusão de diferentes elementos da música e cultura, e por conta disso, claro, a lista é bastante variada. Mas mesmo assim, é claro que ainda haveriam muitas outras bandas para citar. Por isso, não esquece de deixar aí nos comentários quais bandas, na sua opinião, ajudaram a fomentar o New Metal. Além de deixar também aquele like para fortalecer meu corre aqui no YouTube, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo, compartilhar meu trampo com seus amigos que curtem o som e vamos que vamos! Apesar de Mike Patton já ter declarado não gostar muito da associação, o Faith No More influenciou bastante algumas características principais do estilo, influenciando também uma enxurrada de outras bandas alternativas dos anos 90. Depois do flerte com o rap que acontece na bombástica faixa Epic de 1989, a semente foi ainda mais alimentada com o lançamento do álbum Angel Dust, em 1992. Para o sucessor de The Real Thing, o Faith No More pisou ainda mais fundo na inovação do seu som, e o álbum é ambicioso e recheado de ideias diferentes e dissonantes, mas que ainda assim eram acompanhadas por uma grande aptidão para criar melodias marcantes. O talento peculiar do vocalista Mike Patton transparece além do seu estilo de cantar, resultando também em letras e temáticas que vão da paranoia à autoajuda nas 13 faixas desse trabalho que asfaltou muitos caminhos da música alternativa naquela época. A atitude do rap e cultura hip hop com certeza foi um dos pilares que conhecemos como New Metal, e um dos principais nomes a difundir essa vertente associada ao rock e metal foi o Run DMC. O feat que rolou em uma versão de Walk This Way do Aerosmith abriu caminhos para outros que evoluíram ainda mais a ideia, como o Anthrax com Public Enemy em Bring the Noise. Mas foi ainda um marco na programação da MTV daquela época, logo, também foi um marco na cultura pop. Esse trabalho em específico ajudou a unir estilos bastante diferentes, que também atingiam públicos-alvos diferentes de uma só vez, forjando as fortes mensagens do rap com a agressividade do rock, e somando a atitude que ambos sempre tiveram, cada qual à sua maneira. Além da parceria com o Aerosmith, o Run DMC foi o nome que impulsionou o rap rock ao alcançar os holofotes da mídia, e também a atenção do público. DJ Run.
Vulgar Display of Power, álbum de 1992 do Pantera, já foi mencionado como uma das principais influências por membros de bandas como Korn, Deftones e Slipknot. A pegada mais groovada do som da banda certamente acabou sendo um ponto de partida para a parte mais pesada dos principais nomes do new metal, que beberam na fonte dos riffs monstruosos de Dimebag Darrell e dos vocais mais rasgados e estilo de canto do Phil Anselmo. As 11 faixas desse álbum foram para muitos o ponto alto da banda, misturando thrash, metal extremo e aquilo que passou a ser chamado de groove metal, um som que é replicado até hoje por inúmeras bandas, sendo facilmente detectado como um dos pontos mais impactantes do metal e da música alternativa pós anos 90. No ano passado, Jonathan Davis, vocalista do Korn, disse o seguinte ao site Revolver: "Lembro que os vi ao vivo antes de assinarmos. Eu fiquei todo arrepiado. Eu estava tipo, puta merda, isso é tão foda. Eu respeitei o que eles fizeram, foi tão bom." O mesmo com o Sepultura. Essas bandas me atingiram na peito. E então havia coisas como Cypress Hill e Ice Cube e todas as músicas da época. Cypress Hill foi provavelmente a maior influência. Foi exatamente esse caldeirão que nos inspirou a fazer essa música diferente. Formado em 1989 em Nova York, o Helmets ganhou a atenção de toda uma cena com o álbum Meantime, de 1992, em paralelo ao enorme sucesso do movimento grunge. Muitas vezes associado ao industrial, o grupo pouco ou quase nada tinha a ver com bandas como Ministry, Fear Factory ou Rammstein, sendo que eles podem ser facilmente nomeados como um dos pioneiros do new metal, ou ainda metal alternativo. Com afinações diferentes das usadas em sua época, peso e batidas influenciadas pelo funk, numa junção com elementos de rock alternativo, o Helmets investiu num som bastante autoral e também experimental, que ressoou como influência inegável nos principais álbuns do estilo do qual estamos falando. Page Hamilton, que é o guitarrista, vocalista e membro fundador do grupo, trabalhou ainda com trilhas para o cinema e também com outras bandas como P.O.D., Nine Inch Nails e Linkin Park.
Para um público mais abrangente, quando se fala de Rap Metal, um dos principais nomes que se vem à cabeça provavelmente é o do Rage Against the Machine. O sucesso da banda marcou toda uma época e geração, que combinando hip hop, funk metal e rock, construiu um som único, som esse que servia de alicerce para o conteúdo político da banda. Em relação às temáticas, certamente o Rage Against the Machine não foi influência para boa parte do movimento new metal, já que diversas bandas do estilo tinham letras nada políticas, sendo que várias eram ainda carregadas até mesmo de mensagens misóginas. Já quando falamos da musicalidade, é difícil ficar indiferente ao fato de que eles foram um dos responsáveis por tornar ainda mais claro o quão promissor poderia ser unir o rap a um som pesado. Além disso, fazer essa mistura de uma forma que transmitisse fúria, assim como faziam também bandas como Body Count. Did you forget your name? Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Max Cavalera já disse em uma entrevista de 2022 que não considera o álbum Roots do Sepultura como new metal, apesar de inúmeras listas e fãs pensarem exatamente o contrário. Fato é que desde Chaos AD, o Sepultura já começava a flertar com um som mais groovado e com batidas de percussão, algo que, como muitos sabemos, foram pilares essenciais na construção do som de grande parte de bandas conhecidas de new metal. O grupo brasileiro, que foi formado nos anos 80, já estava consolidado e era influente como um dos grandes nomes do thrash e death metal, mas foi em 1995 que eles resolveram virar a chave de vez quando procuraram o produtor Ross Robinson em busca de um som ainda mais diferente. Vale lembrar que Ross também foi responsável pelos primeiros trabalhos do Korn e Slipknot, por exemplo. Quando deixou Sepultura, Max Cavalera formou o Soulfly, deixando ainda mais claro com seus primeiros lançamentos que sua relação com o new metal ultrapassava as origens do movimento, se tornando na época um dos principais representantes do mesmo. É isso aí, galera. Nunca existe verdade absoluta, ainda mais quando a gente fala de música, né? Que é uma arte que tem muitas variantes. Por conta disso, eu quero saber se vocês concordam com a minha lista e quais bandas você adicionaria aí como influentes pro começo do new metal. Se você curte o estilo, deixa aí embaixo também indicações de bandas de new metal pra galera que acompanha aqui o canal. Não esquecendo também de deixar aquele like maroto pra fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos que curtem new metal, porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima. Valeu!